Na porção dessa semana, a gente vai falar sobre obstáculos, desafios na nossa vida e como superá-los. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Na porção dessa semana, a gente começa a conhecer um pouquinho da vida de José. E José, dentre outras coisas, é símbolo de passar por muitas dificuldades na vida e como poder superá-las. Então é isso que eu queria analisar um pouquinho com vocês. Vou contar alguns eventos da vida de José, resumidamente, para a gente fazer a nossa análise. Então, logo no começo dessa porção, a gente conhece José com 17 anos de idade, e a Torá conta que ele andava com os filhos de duas concubinas do seu pai. Vamos lembrar que o pai tinha 4 esposas, né? E ele andava com os filhos da Bilá e da Zilpá. E a Torá também conta que esse José falava coisas ruins dos seus irmãos para o pai, né? Ele vinha trazer relatos negativos de coisas erradas que os irmãos faziam. Apesar disso, e tinha ali uma ligação muito próxima, a Torá conta que Jacó gostava muito de José. Era realmente o filho preferido dele, né? Inclusive por isso a Torá conta que deu para ele um ktonet passim, uma roupa especial, né? Uma túnica com faixas coloridas. Bom, e por esse fato e por outros, José começa a despertar inveja dos seus irmãos, né? Então ele falava deles, recebe uma roupa especial, tinha um tratamento especial pelo pai, né? E aí, claro, inclusive os sábios do Talmud, nem precisa muita Kabbalah, usam isso como um alerta, inclusive pedagógico, na educação de filhos, né? Cuidado para você não dar essa predileção tanta para um filho, porque você pode acabar criando desarmonia no seio da família. Bom, dado esse contexto inicial, tem um momento que a Torá fala que o pai pede para Jacó ir ver, Jacó não, José ir ver os seus irmãos que estão pastoreando o rebanho. E quando ele chega, já vem ali um clima de inimizade, né? Os irmãos falam assim, lá vem o sonhador, né? Porque era uma característica do José. E aí eles definem ali que tem que fazer algo com o José. No primeiro momento eles falam de matar, depois eles falam, não, matar é muito, vamos vendê-lo só. Né, e acabam realmente fazendo isso, vendem para uma caravana que estava indo para o Egito, vendem como escravo, né? Bom, e aí, quando ele é vendido como escravo, ele vai parar na casa de um senhor do Egito, um homem poderoso, né? Fica muito claro pela descrição da Torá, um homem chamado Potifar. E quando ele está na casa do Potifar, a Torá conta que ele administra muito bem a casa começa a prosperar, né, por causa disso, mas tem ali um problema, um desafio pelo qual José vai passar. A mulher do Potifar, ou seja, a dona da casa, a senhora da casa, cresce os olhos para cima de José. Sexualmente falando, né? José era um homem bonito, a mulher começa a ficar interessada nele, dar umas investidas, e José tem que ficar recusando isso, né? Se segurando, se controlando para não fazer nada. E isso justamente é o que irrita a mulher do Potifar, e a Torá conta que um dia ela bola um estratagema, né? Ela finge que foi atacada, finge que foi estuprada pelo José, fica com a roupa dele na mão, né? E acusa todo mundo, e é o que vai inclusive trazer vários problemas para José, porque ele vai preso e vai ser inclusive o mote para a porção da semana que vem, que a gente vê ele na prisão, saindo da prisão. Bom, e aí, muitos sábios tentam entender por que José precisou passar por isso, né? Então veja, ele era ali um cara que vivia no seio da família, o querido do pai, tinha um tratamento todo especial, era um menino com alguma espiritualidade, porque ele tinha acesso ao mundo dos sonhos, né? Por que ele precisou passar por essas dificuldades, ser vendido pelos irmãos e em especial, passar por essa tentação com a mulher do Potifar, né? Bom, e aí o Zohar explica para nós. Claro que vários comentaristas vão dar as suas opiniões, mas nós aqui vamos seguir o Zohar a Kabbalah. O Zohar diz que o seguinte, é muito comum, é quase que uma regra do universo, que antes de uma pessoa se tornar grande, antes de Deus fazer uma pessoa grande, Deus testa essa pessoa, para saber se ela tem estrutura, se ela tem cabedal, digamos assim, né, para conseguir ser essa pessoa grande necessária. Então, é uma regra muito importante da gente entender, eu acho, da espiritualidade, né? Porque muitas vezes pode acontecer isso. Não estou falando que é sempre, tá? Não é porque você está passando por testes que necessariamente você está destinado a ser grande. Mas o inverso quase sempre é verdade. Se Deus quer te fazer grande, repito, é muito provável que primeiro ele te teste para ver se você aguenta aquela grandeza que você está destinado.
Então, no caso em especial de José, por exemplo, os cabalistas comentam que José estava destinado para ser rei. Né? Inclusive ele vai ser, depois um pouquinho da história, né, uma espécie de vice-rei no Egito. Então José está passando por um teste desse, né, de tentação, como eu falei, para ver se ele vai cair na tentação, ter uma relação sexual indevida, imprópria, né, e ter um caso com a esposa do seu senhor, ou não, se ele conseguiria se segurar e passar no teste. Bom, no caso a gente sabe que ele passa. E aí vem talvez uma segunda pergunta, né? Ok, entendemos que uma pessoa para ser grande muitas vezes vai ser testada e tal. Agora os sábios perguntam como que José conseguiu passar nesse teste. Então eu acho que é a segunda parte interessante para a gente analisar. Em especial, os sábios notam para nós que tinha vários motivos pelos quais ele não deveria passar, né? Primeiro deles, a gente falou, José era jovem, ele tinha cerca de 17 anos. Então você imagina um jovem passar por um teste sexual, né, quando você está com hormônios à flor da pele, ele passou. Outra coisa, José estava longe da família, vendido como escravo, morando em outro país. Né? Teoricamente, ele não tinha nada que o prendesse. Ele podia entrar numa relação sexual indevida, né, o que de ruim podia acontecer? Percebe? Ele não tinha muito que nada a perder. Talvez pelo contrário, seria a chance dele subir na vida. Né? Ele poderia pensar assim, ó, se eu me tornar amante da minha senhora, quem sabe ela não vai me dar dinheiro, riqueza, poder, né? Vai me ajudar de algum modo. Mas mesmo assim, mesmo longe da família, morando em outro país, abandonado, como escravo, ele não cede aos testes. Bom, e aí, tentando responder isso, né? Como que José consegue fazer essa proeza, né, de vencer o teste? Os sábios contam que duas coisas aconteceram, e é legal a gente saber porque vai ser uma lição para nós. A primeira está no fato que eu mencionei, o fato de ele deixar a roupa com a esposa, né? Então, do que nós estamos falando? Quando ele é testado, a mulher vai tentar dar em cima dele, uma hora agarra ele, fica com as roupas na mão e ele foge, né? Para que não ocorra nada. Que é o que acontece, então depois a mulher usa essa roupa que ficou na mão para incriminá-lo. Mas o fato dele ter deixado a roupa com ela, né, mostra, segundo os nossos sábios, que quando a gente está sendo testado, a gente tem que estar disposto a deixar tudo para trás e realmente ir embora. Mesmo que eu tenha que ficar pelado, né, essa é a metáfora, o símbolo, mesmo que eu tenha que sair de casa, fugir de casa pelado, com uma mão na frente e outra atrás, como a gente fala em português, eu tenho que fazer isso, se é para um teste. Porque a opção seria cair na tentação. E aí eu não passei no teste. Eu reprovei no teste e eu não ganho a minha grandeza futura. Então, na hora do teste, se for necessário, deixa a roupa para trás. Deixa a roupa com a esposa do seu senhor, né? E vá para a rua pelado mesmo. E a segunda dica, né, que os sábios dão aí é um midrash que conta, uma tradição oral, diz que também na hora ali que ele estava sendo testado, quase cedendo, né, mas de onde ele tirou força, ele viu a imagem do pai. Ele se lembrou da imagem do pai, tem gente que diz que realmente foi uma imagem, uma aparição espiritual, né? E isso ajudou ele a superar o teste. Então, qual que é a ideia aqui, né? Ele pensou, ainda que eu queira fazer algo, eu não estou totalmente sozinho. Eu tenho antepassados para honrar. Eu tenho um berço, eu tenho a minha família. O que meu pai pensaria se eu reprovasse nesse teste, né? Qual vergonha eu não estaria dando para o meu pai? Percebe? Essa imagem do pai que aparece representa tudo isso. E claro, eu diria, talvez até mais alegoricamente, não precisa nem ser o pai, a mãe, os antepassados, a minha linhagem familiar. E isso deu força para José, dizem os nossos sábios. Fez com que ele não reprovasse no teste. Então, além da gente entender por que às vezes vem alguns obstáculos na nossa vida, alguns testes, agora a gente também consegue entender talvez como eu me superar nesses testes, não cair neles. E depois disso, o Zohar ensina que se a gente passar nesses testes, né, e tiver realmente destinado à realeza, a gente chega à realeza, como foi no caso de José. E claro que aqui eu estou falando realeza, usando a palavra que foi para José, mas seja realeza em qualquer área, né? Não necessariamente eu vou me tornar rei, mas realeza quer dizer eu vou ter domínio, eu vou ter maestria em qualquer área do que for necessário. Então, como a gente falou, Deus quer me tornar rei em alguma área específica, em algum assunto específico, primeiro eu passo o teste. Passado o teste, realmente eu chego na minha realeza e aí eu consigo mostrar essa maestria conquistada e muito mais do que merecida. Um bom dia a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.